O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Debaixo de muita chuva aqui em Santo André, no ABC Paulista, seja bem-vindo a mais uma edição do Esporte na Rede. Ainda bem que o estúdio é coberto e aqui dentro não chove, porque aqui fora, rapaz, que chuva agora a partir das 7 horas da noite. E olha, a gente perdeu parte da equipe, inclusive, aí, né, nessa chuva que não conseguiu chegar aqui. Mas vamos fazer o Esporte na Rede desta noite para falar de assuntos polêmicos. A enquete desta noite, claro, sobre o acontecido em Oruro. Daqui a pouquinho a Luciane vai falar para você da enquete da noite. Tirando a parte não futebolística que a gente vai ter que abordar aqui, de futebol a gente vai falar de Taça Libertadores da América e se tem Palmeiras de Campeonato Paulista. E claro, tem a segunda parte do vídeo aí informativo sobre os preparativos para a temporada 2013 da Fórmula 1 com o nosso Paulo Arnaldo Lima. Então seja bem-vindo, participe do Esporte na Rede, faça o programa com a gente, mande aqui sua mensagem para a bela moça que vai aparecer no seu vídeo, nossa simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Boa noite para você aí de casa. E muita chuva mesmo aqui em Santo André, em toda a região do Grande ABC. Eu mesma vim hoje de bote, para falar a verdade, né? Vim quase nadando, mas claro, estamos aqui para fazer um ótimo programa para você. Boa noite para os nossos comentaristas. E lembrando, né? Você tem que participar do programa. Você participa pelas 3 opções. A primeira aqui pelo site da FTV, na opção Participe, você manda a sua pergunta, o seu comentário. Também temos o Facebook, que claro, estou aqui o tempo todo, em tempo real, conversando com você. Você manda a sua pergunta, manda o seu comentário. E também pode aí mandar uma sugestão de pergunta, ou se não, falar sobre a nossa pergunta da noite. Lembrando a você de casa, se você está assistindo a reprise do programa, você também pode entrar em contato com o programa pelo e-mail, tá? Que é o pgmesportnarede@gmail.com. pgmesportnarede@gmail.com. Você manda um e-mail aqui para o programa e, claro, manda aí também a sua foto do torcedor na rede, manda aí as suas críticas e os seus comentários. Lembrando que nós temos a enquete da noite, mas antes eu vou passar a parcela da semana passada, tá? Semana passada nós tivemos a seguinte enquete. Qual brasileiro tem mais chances de ser campeão na Libertadores, na opinião de você aí de casa? Tivemos aqui o Corinthians, o Fluminense, o Atlético, o Palmeiras, o Grêmio e o São Paulo. O Corinthians ficou aí com 38% dos votos. Em segundo lugar, temos o Atlético Minas Gerais. Em terceiro, aqui, o São Paulo. E empatados, o Fluminense e o Grêmio, aqui com 10% dos votos, na opinião de vocês, tá? Lembrando que a enquete dessa semana, claro, né, vamos falar hoje dessa punição que o Corinthians sofreu, né, na Libertadores da América, e saber aí de você o que você acha. Você achou justa a punição ao Corinthians na Libertadores? Sim ou não? Você achou justa a punição ao Corinthians na Libertadores? Sim ou não? Entre, claro, na opção enquete aqui no site da FTV e aí responda a enquete dessa noite, dê a sua opinião e também mande a sua opinião via mensagem, né? Você participa, na opção participe, mande, claro, seu nome e cidade, não se esqueça. E claro, estou aqui esperando a sua participação. Legal, fique com a gente. Eu quero agradecer aqui também a 2 moças muito bonitas que estão lá fora do estúdio. A Liliana Gonçalves, nossa diretora aqui, a Melissa Stranieri de volta à TV, que há pouco, antes do Esporte na Rede, fizeram o programa Show de Negócios, né, um pequeno bate-papo, um pequeno flash, e falaram muito bem aqui da gente, do programa Esporte na Rede. Muito obrigado, um grande beijo para vocês. Bem-vinda de volta, viu, Melissa? Bem-vinda de volta. Espero que você fique na terça-feira, que a gente se encontre mais, e me dê uma visita aqui dentro do estúdio para acompanhar o Esporte na Rede pertinho, tá bom? Então um beijo para vocês duas que estão lá fora. Vamos tocar o programa desta noite aqui com o Paulo Arnaldo Lima, Velocidade da Bola. Olá, Pé, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciane. Ao Brunão também aqui. A você, internauta. Bom dia ou boa tarde, se você estiver assistindo o VT, né? Mais um Esporte na Rede nesta terça-feira, chuvosa. Mas, realmente, o que aconteceu na semana passada, muito triste. Vem sendo comentado toda a mídia, toda a repercussão. Lamentável o que aconteceu.
E até já aproveitando, Rolando, posso já responder a pergunta da noite já, ou a gente deixa um pouquinho mais para frente? Vamos mandar boa noite, a gente vai responder já para poder argumentar legal. Com certeza. Não, então a gente vai falar bastante sobre isso, é um fato lamentável, foge da questão do esporte, é um problema social, é uma coisa que vai além, mas a gente vai falar isso bastante durante o programa. Só para apresentar aqui ao seu lado, o teleinternauta já viu aí na sua tela aparecendo os dois juntos, nossa acidez da bola, Bruno Gonçalves. Olá, Bruno, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Paulo Arnaldo, Luciane. É um prazer estar falando com você, fazendo um programa com vocês novamente aqui. E um prazer estar falando com você, teleinternauta aí de todo o Brasil. Conseguiu chegar vivo ao estúdio? Consegui, cara. Brincadeira, como choveu aqui em São Paulo hoje, na região metropolitana, né, na grande São Paulo. É um pouquinho complicado chegar a Santo André, da região que a gente vem, mas chegamos vivos e estamos aqui para fazer um programa bastante legal para você aí que está acompanhando a gente hoje. E meu destaque inicial vai para a coluna da Mônica Bergamo, hoje na Folha de São Paulo, que citou que a Federação Paulista e a CBF vão ter que pagar mais de 200 milhões de reais por aquele acontecido que houve no caso de Wilson Pereira de Carvalho, de 2005, do Campeonato Brasileiro de 2005, onde teve a canetada do Splitter. Pagar desculpa, Leandro, vai ter que pagar para o pessoal que está fazendo eu não me lembro bem o nome da pessoa que vai ter que pagar, mas vai ter que fazer um pagamento, se eu não me engano, para a Confederação, para a República, o Ministério Público que está fazendo isso, para as pessoas que entraram com a ação e fizeram essa ação aí para que fossem ressarcidos esses 11 jogos. Então, são 200 milhões de reais. Você que não tem a Folha aí, não acompanha, entra lá no site da Folha que vai estar falando explicadinho a matéria. Eu não peguei tudo, eu peguei só a parte do release mesmo da matéria. Então, acredito que foi certo, o Ministério Público foi muito bem nesse caso aí, e a CBF e a Federação Paulista vão ter que se virar aí para ressarcir todos os torcedores que tiveram esse problema aí em 2005 ainda. Olha quando eles se jogaram. Isso é rapidinho, né? A justiça aqui no Brasil é fácil, é rápida. Mas pelo que eu entendi, então, é um ressarcimento a todo mundo que se sentiu lesado de alguma forma e entrou com ação no Ministério Público. Exatamente. Porque achou que o campeonato foi comprado, então que a torcida dele não valeu de absolutamente nada. Sobre isso, viu, Leandro? Só uma coisa, o chefe da comissão de arbitragem, né, deu uma declaração aí na semana passada, né, para o jornal O Goiás, dizendo que existiam árbitros que estariam supostamente sendo investigados, né, e por irregularidades ou manipulação de jogos, né, e esse chefe da comissão de árbitros acabou sendo retirado, né, sendo desligado justamente por causa dessa declaração. O mínimo estranho, não sabe se ele declarou à toa ou se de fato ele conhece alguma coisa a respeito, mas de novo o futebol sendo colocado em dúvida, né? Então, por falar em declaração, agora eu quero que vocês entrem na enquete da noite. A rodada do Libertadores a gente pode falar brevemente no final do bloco, não vai ter prejuízo nenhum, porque hoje é um programa que a gente precisa, dever jornalístico, social, a gente abordar o que aconteceu em Oruro, a tragédia de Oruro, que você, obviamente, pela internauta, já tomou conhecimento da morte do menino Kevin Espada, atingido por um sinalizador a mais de 300 km por hora, disparado por alguém da torcida do Corinthians. Então eu queria primeiro que vocês me dissessem se a punição ao Corinthians, na visão de vocês, foi justa na Copa Libertadores, que seria de jogar todos os jogos em casa de portão fechado, sem nenhuma torcida, e nos jogos fora de casa não ter nenhum torcedor do Corinthians. E aí, no comentário de vocês, eu queria que vocês inserissem opinião jornalística ou algo que vocês tenham visto ou apurado, se vocês acreditam no depoimento do tal garoto que assumiu a culpa de ter atirado o sinalizador. Bom, vamos lá. Vou começar pela punição. Achei justa, sim. Até pela situação, por ter envolvimento de morte. É claro que a Conmebol nunca tomou atitudes, está agora com pensamento, parece foi criado, né, um Supremo Tribunal ali para julgar, né, os fatos que acontecem, que realmente são sucessivos fatos lamentáveis que acontecem nas competições sul-americanas, já existe esse histórico, e acho que a punição para o Corinthians foi mais do que justa. O Corinthians está tentando recorrer, mas eu acredito que a Conmebol deve seguir com a punição, como já declarou hoje, né, por sinal, durante o dia de hoje, que vai seguir com a punição, e acho justíssimo. Em relação ao garoto que apareceu, há dúvidas, né? Ninguém tem a certeza de que realmente
se foi essa pessoa que lançou o sinalizador. É difícil avaliar, né? A gente não pode agora aqui tomar partido em acreditar ou não acreditar. É claro que, por todas as circunstâncias, pela característica, pelo perfil, pela maneira que foi manejado toda essa situação, há uma certa desconfiança. Será que quem está envolvido diretamente são os 12 que estão lá na Bolívia presos, ou é esse garoto que de onde veio, que é de Guarulhos, né? Exato, porque o que me causa estranheza, né, Pia, nesse caso todo, em tudo que a imprensa já apurou, é não ter apurado se realmente, nas imagens, dá para ver esse garoto atirando esse artefato aí que pegou no garoto Kevin Espada, que morreu lá na Bolívia. Porque não adianta simplesmente colocar o garoto na frente do Fantástico, vou falar o canal de televisão que eu assisti o garoto falando, colocar o garoto na frente de milhões de espectadores e falar assim, foi você que atirou? É claro que ele, pressionado ou não, dentro de uma entrevista coletiva, ou dentro de com uma pessoa só ao lado dele, ele vai falar que atirou. Até porque pode estar sendo pressionado pela torcida organizada do Corinthians, pode estar sendo pressionado por outras pessoas. Ou pode ter uma promessa para a família, de repente pode ser o social desse menino. Existem vários fatores. Podem ameaça, né? Ou ameaça. A imprensa, eu estou colocando, generalizando a imprensa, porque a gente tem que procurar os fatos antes de colocar acessível ao público. Não adianta colocar isso ao público, vir direto ao público com essa relação, e se não for o garoto? O garoto vai ser prejudicado, o garoto vai ser mal falado, com certeza ele deve ter rede social, a torcida do Corinthians deve estar pressionando ele. Então, eu sei que é super delicada. É delicada para o garoto e é delicada para o Corinthians. Então, para o garoto fica isso, Leandro. Acho que é isso que a gente tem que ver. Apurar os fatos corretamente antes de colocar o garoto na televisão para falar qualquer coisa. Tem que aguardar a justiça apurar. E a punição ao Corinthians? E a punição ao Corinthians é justa. É justa porque a Conmebol, depois de 62 anos de Libertadores, 52 anos de Libertadores, está se profissionalizando. E é isso que a gente quer ver da Conmebol, coisa que a UEFA já fez em 1985. Na Bélgica, né? A UEFA fez isso em 1985, essa comissão para jogar os jogos, partidas de futebol. A Conmebol fez em 2013. Olha a diferença e olha como o nosso futebol sul-americano estava amador até então. Claro que a competição, a Libertadores cresceu muito ano a ano. Claro que a Libertadores não vai acabar por um caso isolado de um torcedor, creio eu, mas a gente tem que pensar que tem que começar a ser profissional. E o Corinthians, tendo como bode expiatório na situação, é bom, porque o Liverpool foi o bode expiatório em 85. Aliás, os clubes ingleses foram bodes expiatórios em 85 e funcionou. Hoje, a Champions League é a primeira competição do mundo e todo mundo quer jogar. Por quê? Porque é organizada. E o futebol profissional aqui, na região sul-americana, aqui no continente sul-americano, não é profissional. Não está sendo profissional. Está sendo gerido por amadores, como você costuma falar. O futebol brasileiro melhorou muito, mas o futebol sul-americano tem que melhorar muito mais, viu, Leandro? Bom, eu acho o seguinte, me utilizando do formato criado por Boris Casoy como âncora que dava opinião, vou colocar minha colher nessa história e provocar inclusive vocês dois. Bom, com relação à punição da nossa enquete da noite, eu acho que ela é justa ao Corinthians desde que não seja o único punido. Isso. Né? Desde que não seja o único punido. Exatamente. Ela é uma punição justa, você não tem dúvida. Apesar de que você vai ter vários torcedores que vão falar, eu não fiz nada, porque é que eu vou ser impedido de assistir o meu time no estádio de futebol, no jogo da Taça Libertadores, sendo que eu não fiz absolutamente nada e vou ter que pagar por um erro que alguém cometeu. Mas a punição exemplar é para isso. Isso é o tipo de punição que é exemplar. É para que qualquer pessoa, qualquer um, que depois vai ao estádio hoje, amanhã, pense 402 vezes antes de fazer uma bobagem como essa. Né? Então, assim, a punição do Corinthians é justa, desde que não fique só para o Corinthians. Tem que ser punido o São José, porque deixou de estar no estádio com o sinalizador. Exatamente. Por mais que o cara coloque o negócio, sei lá, na cueca, que o advogado falou isso, coloca na parte íntima, o policial fala muito isso, colocou na mochila, não importa, deixou entrar com o sinalizador no estádio. Sinalizador não é fogo, nem fogo de artifício um instrumento de comunicação marítimo, para você lançar em alto mar, o negócio sobe a 300 km por hora e desce com a luz acesa, que é para avisar que tem alguém ali precisando de ajuda e tal. Então, assim, a punição ao Corinthians é justa, desde que se puna também o São José por ter deixado de entrar no estádio.
A própria Conmebol tem que tomar providências com relação a isso, quiçá ser punida de algum clube participar de competição de mundial interclubes, de repente, porque deve se estender a tudo, né? Então, a gente tem que olhar isso com meticulosidade. Vamos esquecer que a confederação, a Conmebol, é responsável pelo evento. Exatamente. É tão responsável quanto a sede, os clubes, então ela é responsável. Exato. Então, assim, como organizadora, deveria ter punição a várias situações. Então, a torcida do Corinthians, ok, também ao clube do São José merecia sanções. De repente, eu não sei se cabe interdição de estádio, mas sanções com certeza, porque permitiu que entrassem com sinalizador lá. Esse é o dever da Conmebol, que não puniu exemplarmente o Tigre, por exemplo, quando veio jogar aqui com o São Paulo e saiu de casa. Jogando ali Vamos lembrar que o Tigre não foi punido porque não existia essa comissão ainda. Agora que existe essa comissão, o Tigre foi punido em $100 mil para pagar. O mandante do jogo era o São Paulo e a confusão, pelo que foi apurado, começou com o Tigre, mas os jogadores do São Paulo entraram nessa confusão, pessoas o São Paulo deveria também ter recebido punições também. O São Paulo não vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro, uma punição entre aspas, que vai jogar no Pacaembu com 35 mil pessoas. Acredito eu que deveria ser punido como o Corinthians foi. Então, mas o São Paulo tomou punição de mando de campo retroativa ao acontecido com o Tigre. E com o Tigre aconteceu o quê? Porque o Tigre começou a subir pro gramado. Aconteceu o quê? Então, assim, o São Paulo tem uma punição retroativa, o Tigre não. E vou te falar uma coisa, Leandro. O Tigre jogou a primeira partida contra o Libertad. Os caras... É brincadeira aquele time. É uma caca de time. O time é horrível e bateu o jogo inteiro. Bateu o jogo inteiro. E só pra colocar também, Leandro, a torcida do São José fez um show pirotécnico antes do time entrar em campo. Um monte de... soltaram fogos de artifício também. Daí não dá pra a torcida do Corinthians, não. Porque se não teve revista pra torcida do Corinthians, não teve pra torcida do São José. Podia acontecer também ao contrário. Exatamente. Então, é o que você falou. A Conmebol está multando está culpando mas não está culpando o outro. Exatamente. E aí fica complicado. Então, a punição ser justa, eu acho que foi justa, mas tem que se estender também aos demais envolvidos. Porque a gente viu bandeira queimando. Isso incendeia o estádio. Exatamente. Né? Então tem que pensar por esse aspecto também. Só para concluir aqui. Então, com relação à punição, minha opinião é essa. Com relação ao menino, que a gente não sabe o nome, obviamente, por ser menor, e não pode mostrar o rosto, claro, eu respeito muito o repórter Valmir Salaro, que é repórter policial da TV Globo há muitos anos, mas a gente não pode se esquecer que ele, no caso Escola de Base, lá atrás, 1900 e alguma coisa, 92, 94, não me lembro o ano certinho, ele deu lá o nome dos culpados, mostrou carinha, tudo bonitinho, e muito tempo depois nada se conseguiu provar contra essa família da Escola de Base. Se você quiser aprofundar melhor, procure caso Escola de Base na internet que você acha a história. E essas pessoas que foram perseguidas pela mídia na época, apedrejadas por pais e mães de alunos, não vivem mais uma vida normal, sempre tiveram que viver à base de tranquilizantes, se escondendo das pessoas. Então, naquela época, o Valmir Salaro agiu mal, como muitas outras mídias que depois perderam os processos contra essas famílias e tiveram de ser ressarcidas porque não existia prova. Então, isso é o mau jornalismo sendo feito. Hoje, o que o Valmir Salaro fez foi ouvir, o menino falou, quero falar. Tá bom, então falo. Ele deixou, ouviu, não mostrou o rosto, não disse nome, ok. E também ele não colocou como uma verdade, né? Ele colocou o depoimento do menino e a gente tira as nossas conclusões. Para mim, está muito mal contado. Isso é uma grandíssima coincidência. Seria um final muito feliz para uma história muito infeliz de aparecer um menor, porque aí pelas leis brasileiras ele não pode sofrer sanções, não pode ser extraditado para a Bolívia. Aí tem coisa. E eu acho que a delegada boliviana está agindo muito bem em manter os 12 presos lá, porque fez o exame do teste de pólvora nas mãos. Então, se alguém estava portando fogos de artifício da torcida, tá lá. E se o menino, e ela falou, se quiser que o depoimento do menino tenha alguma validade, ele tem que vir aqui. Tá certo. Então, assim, pra mim tá muito mal contado e eu não acredito nessa história. Eu não consigo acreditar, me desculpa. Deixa eu ouvir a Luciana e Bruno para ver se tem participação no internauta pra gente falar de futebol daqui a pouquinho. Estão concordando com o Leandro e com todos os nossos comentaristas. Temos aqui o André de São Paulo. Ele diz o seguinte: olá, boa noite. Concordo com a punição, mas não concordo com a atitude de alguns bolivianos de chamar os jogadores de assassinos. Isso não se faz. Eles não têm culpa de nada. Abraço a todos do programa. Gosto muito do programa e quero mandar um sucesso sempre. Isso aí foi falado durante o calor da partida. Isso aí foi falado durante o calor da partida. Não dá para aturar
depois do calor da partida, o Corinthians vai jogar em Bragança Paulista e o Tite ser xingado de assassino. Aí não dá. Aí o torcedor tem que parar com isso. Lá durante o calor da partida, com a torcida do San José lá, aí não tem jeito, aí não tinha como segurar, né? Eu tenho mais uma provocação para você, eu vou deixar para o segundo bloco, porque eu acho que o tema vale a pena. Se não der falar de Paulista, paciência, a gente fala na semana que vem. Libertadores, e esse é o assunto do programa de hoje. Fala, Luciano. Vamos lá, temos aqui o André de São Bernardo do Campo. Ele diz que realmente a história está muito mal contada aqui na opinião dele. Temos aqui o Denis de Santo André também. Com torcedores organizados é complicado. Podem realmente estar ameaçando o rapaz, que na minha opinião é inocente, aqui diz o Denis de Santo André. Temos aqui o Charles Magno de São Caetano do Sul. Ele diz, certíssimo, Leandro, não devemos esquecer que a Conmebol tem a responsabilidade tanto quanto o Corinthians. Abraços a todos e um forte abraço para você aí, Charles Magno de São Caetano do Sul. Ainda bem que o pessoal está com internet para conseguir assistir a esportes na rede aqui, porque pela chuva aqui eu fiquei até com medo. Mas eu acho que é isso, acho que fica aí essa lição para você que é estudante de jornalismo, que está tomando conhecimento da profissão agora. Não acredite em tudo que você ouve, em tudo que você vê. Lembre-se, jornalismo é ouvir todos os lados e duvidar de todos ao mesmo tempo, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa profissão e só assim você consegue chegar à verdade, talvez, né? Então acho que é por aí. Eu acho muita coincidência, mas muita coincidência, para que tudo isso seja verdade. Posso estar enganado, mas acho que é coincidência demais. Orlando, só mais uma coisa, a gente fala muitas vezes do fato em si, né? E não podemos esquecer que existe um problema social aí também, em torno disso. Na predisposição de um ser humano ir para um estádio, que é um lugar que seria um local para lazer, e ele simplesmente tem predisposição para atacar um semelhante dele, a pessoa que está lá do outro lado, que está ali também para se divertir. E a pessoa simplesmente não pensa nas consequências, não tem respeito à vida. A gente vê isso, a falta de respeito ao próximo, à vida, em várias situações no nosso dia a dia. Infelizmente, isso já está na história, né, da humanidade, né? A gente está buscando um dia a humanidade evoluir de uma maneira que haja respeito entre seres, entre pessoas, e realmente existe essas pessoas que se juntam no futebol, se organizam como torcedores, que não deveriam ser chamados como torcedores, para provocar esses tipos de situações. Eu fico muito triste, eu gosto muito de ir ao estádio, eu gosto de ir assistir futebol, só que quantas vezes eu presenciei trabalhando, ou às vezes indo para assistir mesmo, intolerâncias. Quando você torce para A, você não pode sentar do lado da pessoa, de um amigo que torce para o time B, porque o meu é vermelho e o outro é azul, sabe? Eu, não, como a pessoa que trabalha no esporte, eu tenho até que preservar, para preservar minha integridade, eu até me reservo aqui não dizer qual é o time que eu torço, porque as pessoas podem me encontrar na rua e podem me hostilizar. Eu acho isso, sabe, quando que o ser humano vai cair a ficha e lembrar que tem que ter respeito ao próximo. Que se eu torço para A, ele para B, a gente tem que continuar se respeitando e vai para o futebol para o lazer, e não nessa necessidade de atacar, de fazer prevalecer uma coisa que não leva a nada, só leva a desgraça. E aí você toca naquela ferida que torcedor organizado não é o torcedor do Corinthians, não é o torcedor do Palmeiras, do Flamengo, do Figueirense, de quem for. O torcedor organizado tem que parar com essa mania de querer ir ao estádio, ser dono do clube, ser dono de chegar lá e falar assim, não, a gente quer o dinheiro aqui pra gente acompanhar o clube lá fora. Não dá. Como é que o cara pode sair daqui de São Paulo no domingo e ficar 4 dias sem trabalhar, chegar para Oruro, assistir a partida, matar uma pessoa, voltar para São Paulo, ficar mais 4 dias sem trabalhar, porque ele vai ficar mais 4 dias. Ou seja, ele perdeu a semana inteira para ir ver um jogo do Corinthians. E chega lá, mata a pessoa e volta para cá. E aí não dá. Fala que amor ao time, né? E aí trabalha, para mim é uma demência. Desculpa a expressão, é uma demência. E não tem respeito à vida. Torcedor organizado não tem respeito à vida. E tá na hora da gente parar com isso. A gente viu no começo do ano a torcida do Palmeiras, por exemplo, a Mancha Verde, começar a criticar vários jogadores. E a torcida comum apoiar esses jogadores. Está parecendo que já está havendo algumas coisas aí no futebol que está começando a mudar. O torcedor já está começando a se encher da torcida organizada e vai ter uma hora que isso vai ficar muito pior. O torcedor comum gosta de esporte. Ele vai ao estádio
para torcer, simplesmente para torcer. E muitos entendem assim. Agora, só para dar um exemplo básico, tinha um colega de faculdade que se chama Ivan Amaral, eu não sei o que é feito dele hoje, mas ele escreveu um livro, um trabalho de conclusão de curso dele, ele era membro independente, e ele fez um livro sobre violência de torcidas, depois publicou uma reportagem na Placar, a revista Placar, sobre isso, porque ele fez um livro, ele acompanhou o Independente em vários jogos, e ele cobrindo o Independente, ele descobriu que muita gente da torcida ia ao estádio só para o confronto, só para a briga. O futebol não existia para essa torcida, o futebol era pano de fundo. Era assim, o que acontece lá, São Paulo ganhasse... Tem cara que não presta atenção no jogo, Leandro. Para o estádio, para o confronto, para a briga. O cara fica de olho na torcida adversária, ele não olha pro jogo, ele não sabe nem o que está acontecendo no jogo. Isso eu acho o fim. Vamos falar um pouquinho de futebol, coloca a Libertadores pra gente aí, Guilherme. Vamos de bola, né? Pode de bola rolando um pouquinho, para daqui a pouco a gente ouvir mais opiniões de Ronaldo, porque o tema é polêmico, a gente só tem 5 minutinhos pro bloco, então vamos tocar aí com calma. Então aí, a rodada da Copa Libertadores desse meio de semana, deixa eu pegar aqui no meu papelzinho, que eu também empolguei. Então, hoje, tá rolando aí, depois eu pedi para o senhor Bruno para acompanhar, Peñarol, do Uruguai e Vélez Sarsfield da Argentina, no Montevidéu. O jogo começou às 7h30. Daqui a pouquinho a Luciane vai abrir o site da Comembol e traz o placar para você, assim que ela tiver informação, ela já me passa. No Julio Grondona, um pouco mais tarde, tem a Arsenal da Argentina e a Atlético Mineiro do Brasil aqui, 15 para as 10 da noite, em Rio de Janeiro, no Julio Grondona. Tolima da Colômbia e Real Garcilaso do Peru, se enfrentando o Manuel, e o Toro em Ibagué, às 15 para as 10 também. A rodada continua na quarta-feira. Amanhã, para você que não programa ao vivo, tá aí, ó. No estádio Caliente, que beleza, em Tijuana, do México e São José da Colômbia, da Bolívia. Daqui a pouquinho, São José envolvido em polêmica aí, até o presidente falou que ia viajar tudo muito triste. Daqui a pouquinho, meia-noite 15, né, então passando aqui dessa madrugada, você já pode acompanhar Tijuana e São José. Barcelona de Guayaquil, enfrenta o Boca da Argentina no Monumental de Guayaquil, 15 para as 8. Mesmo horário para Deportes Iquique no Chile e Emelec do Equador. Aliás, mesmo horário sim, no Terra de Campeões em Iquique no Chile, 15 para as 8 também. Mais tarde tem Corinthians e Milionários. Corinthians do Brasil e Milionários da Colômbia no Pacaembu, 10 horas. Mesmo horário para o Huachipato do Chile e Fluminense do Brasil no estádio CAP, em Talcahuano. A rodada termina na quinta-feira. A última também que vai aparecer para você com 3 partidas. Tem Sporting Cristal do Peru e Tigre da Argentina no Alberto Gallardo em Lima às 5 da tarde. Depois é a hora do Palmeiras enfrentar o Libertad no Paraguai no Nicolas Leoz em Assunção, 7h15. E mais tarde, 9h30, tem São Paulo e The Strongest da Bolívia no Morumbi. Senhores, um pouquinho de bola rolando rapidamente. Quase todos os clubes brasileiros, né? Com exceção do Grêmio. Com exceção do Grêmio, o Grêmio já foi ano passado. Bom, falar um pouquinho da semana passada, antes, que nós tivemos 2 jogos, o Corinthians e o São José e o Fluminense e o Grêmio, né? Eu fiquei com atenção maior para esse jogo. Me surpreendi com o resultado e nós estávamos conversando exatamente sobre isso antes do programa, né? Que, tudo bem, nós dissemos aqui na semana passada que o Fluminense era favorito, mas que também, por outro lado... Este é o senhor Yoshito, da lavanderia Yoshito, que vai dizer para a senhora o que ele recomenda para lavar a roupa. Recomenda a lavanderia Yoshito. Mas e para a dona de casa que vai lavar a roupa em casa, senhor Yoshito? Oh, não recomenda lavar a roupa em casa. Recomenda a lavanderia Yoshito. Mas e o quanto? O senhor não recomenda? Quanto? Quanto muito bom, excelente, né? Eu posso recomendar quanto, sim, mas recomendar a lavanderia Yoshito. Quanto? Recomendado pela Bombril. Para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo, eu tenho um convite. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, tem Esporte na Rede aqui na TV. Um programa com debate, quadros interativos, comentários especiais, convidados de primeira e um timaço. Toda terça, ao vivo, às 8 da noite, aqui na TV. Esporte na Rede. A análise esportiva de qualidade. Estou aqui para fazer um apelo às donas de casa. Eu sei que sou um bicho feio e sujo e que assusto muita gente. Bem, assustava, né? Porque depois que apareceu o Rodox, não há barata que chegue. Rodox aparece na hora, faz aquela matança e ainda fica 15 dias matando. Por favor, Rodox não! É covardia! Não, Rodox não! Eu sou Ródia. Comprei para minha mulher um freezer. Ótimo. Não é assim nenhum Brastemp, mas bom, um bom freezer. Assistência técnica é boa, eles demoram um pouco para vir, porque sempre estão ocupados, né? Não é assim nenhuma Brastemp, é boa.
Minha mulher gostou. A minha mulher ficou satisfeita. Ela até falou, tá bom esse, amor. Não é assim um Brastemp? Você também me assina um Alain Delon? Brastemp? Não entendo. Ordem primeiro, vamos explicar o que aconteceu aqui. Você acabou de ver a volta do nosso intervalo. Nós tivemos uma pequena queda de energia devido às fortes chuvas aqui na região da ABC Paulista, Grande São Paulo. Então a gente foi direto para o intervalo. Você viu aí a propaganda do sabão Quanto da Bombril com a lavanderia Yoshito recomendando, engraçadíssimo, Rodox Mata Baratas e Brastemp. Então a gente vai colocar os pingos nos is aqui. A Luciane Bruno tem informação para cá. Velho Exatamente. Estamos até o presente momento em 0-0. Né? Isso. Até o momento estamos aqui em 0-0 e primeiro tempo ainda. Ok, então agora vamos pagar as dívidas, voltando aqui. Não falei do nosso site, daqui a pouquinho você conclui lá o raciocínio, Paulo Rodrigo. Não falei do nosso site, então você que também quer acessar o site do Esporte na Rede, esportenarede.org, acesse lá, clique no nosso blog, no nosso Facebook, no nosso YouTube, você vê as edições anteriores. Tem esse contato também com a gente, então participe lá, esportenarede.org. Dê aí esse moral pra gente, a gente precisa, viu, de acesso lá no site. Então o site tá pago. Aqui, hoje a gente não tem cinegrafista, eu vou tentar mostrar o máximo que dá da roupa. A roupa tá aqui bonita hoje, viu? Vamos ver se eu consigo tirar foto depois pra colocar na internet. Mas a roupa dele... Calma, Guilherme. Calma. Deixa eu fazer a mise-en-scène aqui, ó. Essa é a roupa da Limão, ó, que bonita. Camisa flagra aqui, ó. A gente dá aquela giradinha, ó. A calça é Bobson, ó. Tá bacaninha. É escura, calça. Então, roupa da Limão, pode colocar a telinha da Limão também, Guilherme. Vamos pagar aqui as dívidas, velho. Tá aí, ó. Rua Coronel Abílio Soares, 309 no centro de Santo André. Ou ligue lá, então. Vai aparecer o telefone pra você na próxima telinha. 4425-1158, vai lá, Lima Limão, e vista-se na moda, fique bem na moda. Agora, Luciano Bruno, nossos canais de comunicação, para quem está voltando agora do intervalo, não tinha entendido nada, acredito que agora entendeu, né? Vamos lá, exatamente. Se você ainda não participou, claro, participe aqui pelo site da UpTV, na opção participe, você manda aí a sua pergunta, o seu comentário. Lembrando você de casa que também temos o nosso Facebook, tá? Que é o Esporte na Rede. Você adiciona a gente e eu te aceito aqui em tempo real, converso com você e, claro, você manda a sua pergunta, o seu comentário. Lembrando você de casa, se você está assistindo a reprise do programa, você manda aí um e-mail, tá? Que é pgmesportnarede@gmail.com, pgmesportnarede@gmail.com. E, claro, manda também as suas dúvidas, os seus comentários, as suas críticas, por que não? E também a sua foto para o torcedor na rede. Lembrando você de casa que nós hoje temos aqui a enquete da noite, que é a seguinte para você. Você achou justa a punição ao Corinthians na Libertadores, sim ou não? Você achou justa a punição ao Corinthians na Libertadores, sim ou não? Entre no site da UpTV, claro, é esse que você está assistindo a gente, e entre na opção enquete e participe. Legal, Luciano. Me pediram aqui para você dar uma procurada nos resultados da Copa do Nordeste, aí daqui a pouquinho para a gente passar o pessoal que deve estar tendo jogo também. Vou pedir para você dar uma licencinha só, Luciano Bruno, antes disso, para a gente mostrar ali a nossa parede de símbolos. Lá dá para ver, engraçado, não tem cinegrafista, mas dá para ver. Alguma coisa tem que dar certo aqui, né? Pode cortar para lá, ó. Lá alguns vencedores de estaduais esse final de semana: Flamengo, Vasco, Criciúma, Internacional, América de Minas, Coritiba, São Paulo, Palmeiras e Santos. Então, Flamengo e Vasco pelo Carioca, Criciúma no Catarinense, Internacional de Porto Alegre ganhou mais um Grenal no Rio Grande do Sul, América de Minas em Minas Gerais, Coritiba ganhou o Atletiba no Paranaense, e aí o São Paulo, Palmeiras que bateu a União Barbarense e o Santos no Campeonato Paulista. Que golaço do Renato Bom, hein? Nossa Senhora. Verdade, a Luciana está aqui para você. Você jogou hoje? Um golaço, uma cobrança de falta. Muito bem na bola. Bastante, pegou no ângulo, um golaço do Renato Bom. Golaço, do final de semana. Legal. E ainda a gente tem, hoje o torcedor na rede também. Vamos aproveitar para matar os nossos quadros, porque ainda a gente tem polêmica para discutir nesse caso de Oruro. Então mostra aí pra gente o nosso torcedor na rede, aqui mandou foto. Aliás, uma torcedora na rede. Foto da Nívia Carolina de Santo André, aí de São Paulo. Torcedora do Botafogo de Futebol e Regatas. Agora dou um doce para vocês, se vocês adivinharem de quem ela é irmã. Do nosso Carlão Dias, que esteve aqui no programa para falar do Botafogo. É o irmão, Nívia Carolina de Santo André. Puxou aí o irmão, o torcedor do Botafogo está aí no Canindé. Faça como a Nívia Carolina. Mande a sua foto aqui pro torcedor na rede primeiro, que a Luciane passou aí no comecinho do bloco para você. E participe com a gente. A sua foto vai aparecer aí na televisão. Vai ser de forma também manda, né? Manda, mostrando amor pelo esporte. Pode mandar que a gente com o maior prazer para você. Você falou em Fórmula 1 para daqui a pouquinho eu vou chamar o Momento Motor. Quero ouvir participação no internauta. Só para concluir o que você estava dizendo antes no intervalo. Antes da queda de luz, né? Você estava falando do Fluminense, que foi um resultado surpreendente, mas que eu também considero o confronto entre brasileiros
o fator casa não tão determinante, porque o Grêmio precisava recuperar de uma derrota, um revés sofrido em casa, e precisava partir para cima e vencer. Agora, o resultado foi surpreendente e o Fluminense não jogou. O Wagner praticamente não criou as jogadas para o Fluminense durante o primeiro tempo, o Deco entrou no segundo tempo, mas o Pirata, né, foi o grande destaque da partida, e o Grêmio realmente prevaleceu, e o resultado final, para mim, surpreendente, e o Fluminense jogando muito mal e irreconhecível. É irreconhecível o Fluminense, foi uma das partidas, a gente conversando antes do programa, uma das piores partidas do Fluminense desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Todos nós assistimos, né? Ninguém viu o incidente ali, estávamos vendo. Era o grande jogo da Libertadores, né? Eu comecei a ver do Corinthians a partir do 3-0. Eu fui intercalando e passei a assistir o jogo do Corinthians, só peguei o finalzinho. O Corinthians já sem gás, tem um problema, né? Eu não vou mentir, não. O Corinthians eu só vi na hora do intervalo que a polícia já estava lá acompanhando, parando os torcedores do Corinthians, conversando, porque já tinha acontecido o incidente no intervalo da partida. Agora, só retomando na partida do Grêmio e do Fluminense, o Barco jogou muita bola. O Luxemburgo tem que agradecer ele a vitória. O Grêmio ainda não está entrosado, a torcida gremista, o Grêmio não está entrosado ainda, não está um super time como já foi chamado aí por alguns. É um time que ainda precisa de muito para ser um super time, e ainda, se você for ver na última derrota, depende do estádio olímpico, porque a arena não tem gramado. O gramado da arena está incompatível para ser jogado futebol, então não devia ser liberado, né, diretoria do Grêmio, para a Libertadores da América, deveria continuar com o estádio olímpico, para depois liberar o estádio. Isso é aquela afobação, né, PA, de querer liberar o estádio para a torcida, jogar para a imprensa, e aí se complicou, não tem estádio para jogar futebol. E aí, só falando só um pouquinho da semana passada ainda, o The Strongest jogou contra o Arsenal de Sarandi, que vai pegar o Atlético Mineiro daqui a pouco, e o Arsenal vai ter que entrar para vencer a partida. Vai ter que entrar para você porque perdeu na altitude, jogando na Bolívia, dificílimo jogar lá. O The Strongest é muito forte jogando na altitude. Expulso, né, do Arsenal. O Arsenal também é um time que bate muito. E a gente estava comentando também que a Argentina não teve um vencedor na rodada. E isso é muito... Que fase, né, do futebol argentino. O futebol argentino é o que disputa com o futebol brasileiro sempre na Libertadores, né? Exatamente. E falar um pouquinho sobre essa semana, rapidinho. Acho que o Atlético tem um jogo difícil, porque o Arsenal lá no estádio acanhadinho, lá nas proximidades ao redor ali de Buenos Aires, a cidade lá de San Andrés. É um jogo difícil, o Atlético Mineiro vai ter que tomar cuidado nas jogadas aéreas aí, tomar muito cuidado com vai ser a força do Arsenal, que tem um gramado muito bom lá no estádio. La Íntia do Arsenal é fortíssima também, né? Exatamente. Já pega pesado, é complicado. Tem muitos torcedores do Atlético Mineiro lá assistir esse jogo. E aí, depois os outros brasileiros, o São Paulo tem obrigação de vencer o The Strongest em casa, vai com tudo aí no jogo na quinta-feira. O Palmeiras vai ter um jogo difícil contra o Libertad que venceu o Tigre na primeira rodada, o Tigre que mais uma vez causou confusão no final do jogo lá contra o Libertad, para variar. E o Fluminense, que vai jogar contra o Huachipato, que também é uma pedreira, porque o Huachipato, apesar de ter perdido para o Caracas, mostrou contra o Grêmio, que é um time interessante. Ele foi campeão chileno à toa. Eu falei que todos os times da Argentina perdeu, corrigindo, o New Old Boys venceu sua partida. Aliás, o New Old Boys é a melhor equipe argentina, tem o camisa 10, o Escoco, que joga muita bola. Jogar lá dentro do estado do News é complicado, então acho que o New Old Boys aí vai ser um time que vai avançar e vai avançar bem na Taça Libertadores da América. Desculpe aí para quem é argentino, está acompanhando, e a gente falou que a Argentina perdeu todos. O Corinthians vai enfrentar o técnico que era do Tolima, né? O Hernan Torres. É verdade. O Milionários foi muito bem na Sul-Americana, não vai ser um jogo fácil para o Corinthians, mas sem a torcida. Mas perdeu, né? Exatamente. Sem a torcida. Então, vai ser um jogo completo. Mas esse trauma já passou. O Tite já é campeão do mundo, já pode ser. O Hernan Torres não ganhou nada. Acontece. Antes daquele internato, deixa eu aqui cumprir um protocolo. Semana passada eu mandei beijos e abraços para o pessoal que faz comigo. Que é o programa da TV Câmara. Deixa eu mandar hoje um abraço para o pessoal que faz o Jornal da Câmara, senão as pessoas vão me matar lá. Não, é brincadeira. Mas, queria mandar aqui um abraço para o Vinícius Moura, que é o produtor, para o Henrique Melo, que é o editor, o
Beijo para Priscila Chandretti, que é editora-chefe, coordenadora lá e editora de texto, para Letícia Castro, que também produz o jornal, e um beijo especial, estamos ganhando agora telespectadores, internautas para ver o programa, então ela me pediu um beijo especial, falou, manda para mim que eu vou assistir com o maior carinho. Um beijo especial para nossa Carol Ortiz, a nossa agente técnica parlamentar, né, que a gente chama, e eu chamo ela de agente 000, então um beijão para você, Carol Ortiz, nossa agente 000. Luciano Bruno, nosso internauta. A Aline lá de Recife está assistindo a gente, um grande beijo para a Aline. Ela pediu que você também mande esse beijo especial para ela lá em Recife, que ela está ligadinha mesmo com chuva, e ela disse que lá está um calor muito gostoso. Mas Recife sempre faz aquele calor. Eu te invejo você aí, Aline de Recife. Então, Então, um Aline, beijo para você. Um beijo especial para você também. Obrigado pelo carinho sempre. Diga mais, Luciane. O Henrique Dias, de São Bernardo do Campo, diz o seguinte: eu achei justa a punição, mas como vocês falaram, o Corinthians não é o único culpado. Abraços a todos e ao Guilherme, claro, nosso técnico. Tá que bom! Que beleza! Guilherme, tá? Parentada participando aqui, isso aí. O Júlio de São Bernardo do Campo diz que, mas não podemos generalizar, aqui na opinião dele, ele diz que é torcedor organizado, tem 30 anos e nunca se meteu em brigas, assim como muitos amigos dele também nunca se meteram em brigas, tá? Vai da cabeça de cada um, aqui na opinião do Júlio de São Bernardo do Campo. Concordo com ele. Sim, quando eu disse que o Ivan fez o livro, ele constatou que alguns torcedores das organizadas iam só para a briga, e foi isso que ele retratou no livro e depois colocou. Mas com certeza. Óbvio que não é 100% dos torcedores organizados que são marginais, assim como é óbvio que 100% dos torcedores que não são de organizadas também são santinhos, é óbvio. E tenho certeza que ele, por conviver, deve ir em muitos jogos, ele deve detectar lá muitos desses torcedores que têm essa conduta reprovável. Apesar de ele não participar, ele deve exatamente, mas ele deve estar presenciando. Porque eu que já fui assistir jogos como torcedor, o pouco que eu fui, eu presencio cada coisa, então imagina ele que deve ir mais vezes. Você tocou num ponto que a gente não tocou, que a torcida do Corinthians viu quem jogou o artefato na pessoa e escondeu a pessoa. E é isso que a gente está falando aqui, Júlio. A gente não está generalizando para a torcida do Corinthians, não. A gente está generalizando para torcidas organizadas em geral. A gente está falando de uma torcida organizada em geral, não é só do Corinthians. Então, é aquele ponto que a gente está tocando. A torcida organizada é boa para o estádio, para torcer, é bacana, é legal. Mas tem que tomar cuidado, porque começou a defender a pessoa, escondeu um integrante da torcida organizada que causou todo o problema. Então é isso que a gente está tocando. É nesse ponto que a gente está falando e aí complica. E aí se torna cúmplice. Mais uma, Luciano Bruno. Temos aqui a Ana Carolina, que está participando pelo Facebook. Você também pode participar aqui pelo Facebook. Ela diz o seguinte: eu concordo com a punição, mas infelizmente não se tem mais segurança nos estádios. Quando eu era pequena, ia com meu pai no estádio, torcia pelo meu time e tinha mais segurança, aqui na opinião dela. Ela disse que não só a torcida do Corinthians que faz algumas coisas horrorosas, mas ela disse que a dela também de São Paulo também deixa a desejar. Então são todas. São todas. São todas. A gente aqui está falando do Corinthians hoje porque foi um fato. Né? Mas todas as torcidas, e até de clubes pequenos, até de clubes menores, assim, a gente trabalha, né, aqui na região do Grupo ABC. Certa vez eu fui fazer um clássico entre Santo André e São Caetano, teoricamente pequeno, são dois clubes pequenos, não que não venham me falar que é grande, que não é, é clube pequeno, tá? Então são dois clubes pequenos, Santo André e São Caetano, que foram fazer o clássico, e eu estava indo ao estádio Anacleto Campanella, porque o jogo era lá, e estava andando pelo estádio para tentar chegar ao portão, para poder entrar, para ir para a cabine, e quase estava no Rojão, porque a torcida do São Caetano jogou, o Rojão é a torcida do Santo André, que estava caminhando na minha direção, que ia para cá. Então, ou seja, eu presenciei isso em clube pequeno, é um absurdo. Vou te falar só um fato. No sábado teve Grêmio Barueri e Santo André pela A2. E teve confusão entre torcedores do Grêmio Barueri, acredite se quiser, com a torcida do Santo André. E teve confusão de um lado e do outro. Houve excesso dos dois lados. Inclusive o Ramalho, que é um jogador, ele levou os familiares para assistir o jogo lá na Arena Barueri, que é um estádio maravilhoso. É o melhor estádio que nós temos aqui na Grande São Paulo para assistir, para trabalhar. É show de bola, eu adoro trabalhar lá. Só que você vê, mesmo no estádio estruturado, houve confusão. Mais uma, Luciano Bruno, para a gente chamar aqui o momento. Olha, para vocês terem uma noção, o José Henrique, ele está também participando pelo Facebook, ele diz o seguinte, que já presenciou pessoas tendo a mão explodida por rojões durante partidas aqui no ABC, e ele diz o seguinte: já presenciei ao vivo alguns adolescentes jogando rojões.
O Rojão, infelizmente, falhou na hora, ele está explicando aqui, ele escreveu bastante, e ele disse que a pessoa perdeu a mão no final das contas, foi socorrido imediatamente, mas é coisa que não se pode acontecer, não se pode entrar com esse tipo de coisa dentro de um estádio, sendo que tem várias pessoas em volta, enfim. Deveria ter, sim, uma revista mais detalhada, né? Infelizmente não existe. Pelo que é a minha informação, até vocês podem falar sobre isso, a Bolívia é permitido, sim, entrar com esse tipo de artefato, né? E então, eles erraram em deixar o adolescente, ou quem quer que seja, ter entrado com esse tipo de coisa. Eu não sei das leis bolivianas, mas eu acho que isso é questão de bom senso. Na Bolívia é permitido, mas na Libertadores não é permitido. Está no dentro do regulamento da Libertadores que não pode ter efeitos pirotécnicos, portar rojões. Então, é por isso que o Corinthians foi punido. Mas então isso não foi avisado, então, para quem estava mesmo fazendo a segurança do estádio, infelizmente aconteceu essa tragédia. Paciência. Agora já foi. Na verdade, o tema dá vários programas aqui pra gente discutir. De repente a gente vai voltar no tema com convidados para falar a respeito, que eu acho mais legal também, né? Convidados que vão nos embasar melhor. Então a gente vai voltar nesse tema com certeza, porque esse programa passou muito rápido. Eu vou chamar aqui o Momento Motor, para a gente volta para fazer a parte final do nosso Esporte na Rede. Porque é bom que isso seja comentado, claro. Porque vai vir Copa do Mundo, vai vir vários jogos no Brasil, então a gente precisa tomar conta da segurança, né, nos estádios, porque infelizmente isso peca muito no Brasil. Ou é agora ou nunca. Então vamos falar um pouquinho de roda, direção, Momento Motor na sua tela. Tá aí pouquinho. Opa! Foi só vinheta, Cadê o resto do vídeo? Vamos rodar de novo, tá aí. Nosso ponto de partida será com a equipe atual vice-campeã, a Ferrari. O F-138 é o 59º carro da história da escuderia e foi desenvolvido no túnel de vento que era da Toyota há alguns anos atrás. É no túnel da Esperança que se encontra Luca de Montezemolo, ao definir um novo carro, que ganhou desenvolvimento especial na aerodinâmica. Fernando Alonso espera repetir a temporada espetacular do ano passado, mas dessa vez quer conquistar o título. O brasileiro Felipe Massa, na sua 8ª temporada pela Ferrari, deseja manter a excelente fase da segunda metade da temporada passada e logo voltar ao caminho das vitórias. Com atraso no desenvolvimento do novo carro, a Williams disputará 2013 com o FW35, apenas apresentado na segunda rodada de testes de pré-temporada, em Barcelona. Por falar em Barcelona, foi lá que Pastor Maldonado conquistou a recente vitória da Williams, após alguns anos de jejum. Por isso, as expectativas da equipe são manter a linha de evolução do antecessor, o FW34, e conquistar mais vitórias nesta temporada. Além de Pastor Maldonado, o antes test driver finlandês Valtteri Bottas foi efetivado como titular no lugar de Bruno Senna e será a novidade do time. A Caterham liderou o pelotão das equipes pequenas nos últimos 3 anos. Entretanto, o posicionamento da equipe Himalaia é evitar promessas demais, mantendo os pés no chão quando se trata em atingir o nível do pelotão intermediário. A equipe, que ainda não pontuou na Fórmula 1, apresentou o CT-03 para esta temporada e abriu mão de contar com um piloto experiente ao dispensar Heikki Kovalainen. A nova dupla de pilotos da equipe é Charles Pic, ex-Marussia, e o holandês Guido van der Garde, campeão da World Series em 2008 e que esteve disputando a GP2 nos últimos anos. Na Force India, apesar dos problemas financeiros do bilionário e proprietário da equipe Vijay Mallya, o novo bólido, o VJM6, foi apresentado em Silverstone, apenas com o piloto escocês Paul di Resta, que seguirá no time por mais uma temporada. A segunda vaga do time esteve bem cobiçada na intertemporada, devido às intensas rodadas de negociação. Adrian Sutil, Jules Bianchi, Bruno Senna, Narain Karthikeyan. Por enquanto, essa indefinição persiste. Enquanto isso, o maior objetivo da equipe será se separar dos problemas financeiros das empresas e parceiros de Vijay Mallya. Para finalizar, apresentaremos a Mercedes, que passa por uma grande renovação após a aposentadoria de Michael Schumacher e o desligamento de Norbert Hall. Mas essas saídas foram compensadas com a chegada de Lewis Hamilton, a mudança mais comentada para essa temporada. Hamilton, reconhecidamente um dos pilotos mais talentosos do grid, com muita experiência vivida na McLaren, espera colaborar para que o time consiga ir além de uma vitória na temporada, já que Nico Rosberg venceu apenas o GP da China no ano passado.
Para isso, o novo bólido, o W04, foi apresentado em Jerez de la Frontera. Segundo Ross Brown, os primeiros testes foram promissores, mas somente nas primeiras etapas será possível constatar as reais chances da equipe para este ano. Porém, a Mercedes está mirando os investimentos para o projeto de 2014, quando a Fórmula 1 passará por grandes transformações no regulamento técnico. Com isso, encerramos a segunda parte da apresentação das equipes e pilotos. Só nos resta aguardar. A primeira etapa da temporada ocorrerá na Austrália, dia 17 de março. Esporte na Rede na Fórmula 1 é análise esportiva de qualidade. Muito bem, hoje eu senti do nosso Guilherme Dias, nosso operador lá, diretor de imagem, que foi assim, eu já... Ele está acostumado com a que houve algumas oportunidades em que eu já o derrubei no roteiro, eu já pulei o roteiro, aí ele ficou louco comigo. Falou, hoje eu vou me vingar, vou derrubar o apresentador. Brincadeira, não, mas é costume, é o hábito, e aí depois a gente colocou direitinho no ar. Só tem uma definição, né, Pia? Pra gente isso, bem rápido, só então. a Force India, que ainda não... Tá entre, na verdade, eu coloquei lá na matéria, né, citei o Bruno Senna, o Narai Kartikeya, mas está entre Jules Bianchi e o Adrian Sutil. Ainda segue definido, eu acho que vai ficar lá para a semana lá em Melbourne, para ser decidido isso aí. Então, quando tiver informação, melhor, hein? vai trazer. O Jules Bianchi, como eu disse até na matéria, é o piloto da academia da Ferrari, muito bem preparado, disputou várias categorias de base e sempre com o apoio de uma Ferrari, mas o caminho do Felipe Massa, né, que também apoiou em algum momento ali. E ele deve ser um sucessor, deve entrar aí em 2014, a gente não sabe se o Massa continuará, né? Mas deverá ser um piloto que poderá assumir a Ferrari no futuro. Bacana, esse foi o Momento Motor de hoje, em vídeo completo para você aí. Depois, propriamente, vamos voltar com o Momento Motor no formato com você aqui no estúdio. E quando nós estivermos no estúdio, em outro formato, que aí o teleinternauta vai ver, na oportunidade. Convite da noite para você também, passe lá pelo meu blog, leandrojornalista.blogspot.com. Além das minhas colunas, você confere as fotos dos programas anteriores do Esporte na Rede. Pode passar aí, ó. Na última terça-feira recebemos aqui o humorista Marcos Aguena, né, que passou pelo Pânico, Repórter Sul, tá lá, a equipe com ele, a Luciane Bruno com ele, leandrojornalista.blogspot.com. Aliás, nada mais propício para hoje, que é o dia do comediante, né, dia do comediante. A frase da noite é relativa a isso, e a vinheta final, hoje a gente fez homenagem, a gente podia fazer homenagem a milhares de comediantes brilhantes que passaram por esse país, que passam por esse país, que fazem a gente rir todos os dias. Como a gente colocou uma frase do Chico Anísio depois da morte dele, então hoje a gente resolveu homenagear na vinheta final os Trapalhões, em homenagem ao grande Mussum, ao grande Zacarias, ao Renato Aragão e ao Bebê Santana. Luciano Bruno, fechando a participação do internauta então, e vamos nos despedir. Quero aqui mandar um beijo para todo mundo que participou, em especial para a Aline lá de Recife, que está mandando mais um beijo para todo mundo. Está convidando para a gente um dia ir lá conhecer Recife, quem sabe, né, Aline? E quem sabe um dia você não possa estar aqui também com a gente, conhecendo todo mundo ao vivo, tirando foto. Enfim, esperamos você aqui, claro, um dia aqui no Esporte na Rede. Conheceu o ABC, né? Verdade, conhecendo o ABC, ela não conhece São Paulo ainda, quem sabe a gente não vai fazer um tour com ela aqui em São Paulo, quem sabe? Será muitíssimo bem-vindo, né? Perna com ela lá na 25 de março. 25 de março, no Brás, enfim, onde ela quiser. Quero mandar um beijo a todo mundo de casa, uma ótima noite, Leandro, aos nossos comentaristas. E claro, né, tenham todos uma ótima semana, aproveitem bastante. E terça-feira nós temos um encontro aqui marcado. Espero que não chova, né, que hoje eu cheguei ensopada aqui no estúdio. Mas, claro, né, esperamos a sua participação. Um grande beijo para vocês de casa e tenham todos uma ótima semana. Tudo pelo Esporte na Rede. Tudo pelo Esporte na Rede, é assim que eu gosto. Só para a gente encerrar, eu queria muito brevemente uma opinião de cada um de vocês. Uma provocação que pode até ficar para o programa que vem. Relação dos times com as torcidas organizadas. Há um financiamento dessas torcidas? Porque, se em tese isso for provado, aí o clube merece punição também. Eu acho que deveria ter uma investigação sobre isso. Nunca ouvi falar de investigação sobre esse caso. E se tem, eu acho errado, porque o clube é uma entidade que ela é separada da torcida. A torcida, infelizmente, a gente não está querendo generalizar, mas existem históricos de mau comportamento. E assim, essas pessoas não têm um emprego fixo, aquilo que o Bruno estava comentando, às vezes até aqui em off, essas pessoas não trabalham, como é que elas conseguem recursos para estar indo, viajando? Até para colocar na tampa do lápis, ingresso é caro, eu sou cidadão comum, comida é cara. Trabalho e às vezes eu tenho uma certa limitação, não vou dizer dificuldade, mas uma limitação, eu não posso ir todos os jogos. E eu tenho um bom emprego, graças a Deus. Então assim, no mínimo, deve existir alguma coisa, não é possível. O cara não trabalha e consegue ir sempre para qualquer lugar do mundo. Então, só que deveria ter uma investigação e o clube deveria ser punido e responsabilizado se o clube estiver financiando
torcida organizada dentro do estádio. É a minha opinião. É o que eu estou dizendo, porque a gente aqui critica a torcida que chama o jogador de assassino, que não tem nada a ver com isso, mas a partir do momento que o clube financia a torcida organizada, aí todo mundo é assassino por tabela, né? Porque você está levando esse pessoal para o estádio. Diga aí, Bruno. Com certeza. E voltando naquele assunto do início do programa, que eu citei o Liverpool de 1985. A torcida inglesa era conhecida na época por ser uma torcida complicada de se lidar, violenta, exatamente, os hooligans. Ou seja, o que foi mudado? Qual foi o estudo que foi feito para verificar o que foi mudado lá na Europa? A gente tentar fazer isso aqui, tem que começar a ter ação aqui no Brasil, ou na Argentina, ou em alguns países aqui do continente sul-americano. Não foi feito nada. Ou seja, a torcida organizada hoje é muito, quase que o diretor do clube de futebol. Se você for ver a Gaviões da Fiel, se o time perde, ela vai lá e provoca o jogador. O jogador vai sair para um compromisso pessoal, não importa onde ele vai, tá? Você vai beber cerveja, você vai sair com a família, a torcida organizada está lá. Sabe que o jogador de futebol está lá tomando sua cervejinha, que é normal. Ou o caso mais específico ainda, vou voltar no assunto, a torcida da Mancha Verde foi tacar pedras dentro de um estabelecimento comercial onde o dono era diretor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso não se pode mais tolerar. A gente está falando de um exemplo aqui, Leandro, mas tem vários exemplos que aconteceu dentro do futebol brasileiro que dá para citar. Se você lembrar da final da Copa São Paulo, entre Palmeiras e São Paulo, aquele fatídico, da Supercopa São Paulo, do Pacaembu, melhorou muita coisa, mas falta muita coisa a melhorar ainda. E essa coisa a melhorar é não mais dar dinheiro à torcida organizada. E clube de futebol dá. Todos os clubes de futebol do Rio de Janeiro e de São Paulo, tirando São Paulo Futebol Clube, então, eu falei com o Marcelo Portugal Gouveia antes dele morrer, fiz uma entrevista com ele, e ele falou para mim, aqui no São Paulo não existe isso. A torcida independente é independente, a torcida do Dragões é independente. O São Paulo, antes da minha gestão, doava. Não doa mais. Fez muito bem Marcelo Portugal Gouveia, foi o melhor presidente que o São Paulo já teve. Juvenal Juvencio, eu não sei se ele está fazendo a mesma coisa. Espero que sim, porque tem que ter isso. Não pode mais tolerar a morte no futebol. Tem que ter um plano de ação, viu, Leandro? Para resolver todas essas questões, porque está passando dos limites, melhorou, mas está voltando aos poucos, parece que não, mas a gente está repetindo esse tipo de fato. E se ficar provado que isso existe, que isso acontece, mesmo provado, aí tem que ser todo mundo indiciado, dirigente, conselheiro, raio que o parta, patrocinador, todo mundo que estiver envolvido com isso de alguma forma tem que ser indiciado. Tchau, Leandro Lima. Tchau, Leandrão. Tchau, você internauta. Hoje foi meio ácido, mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Quer dizer, eu não vou estar aqui na semana que vem, né? Não vou estar escalado, mas espero que você, internauta, tenha uma excelente semana, com muito esporte e também, quem sabe, com muito juízo aí, para que a gente não tenha esses fatos lamentáveis aí de novo. A gente não gosta de fazer um programa para falar sobre isso. É obrigatório porque nós não podemos omitir esse tipo de situação. Tchau. Jamais devemos nos furtar. Tchau, Bruninho. Até semana que vem, você volta. Até semana que vem, Leandro. Até semana que vem tá o internauta. Vou ficar devendo a informação da Copa Nordeste. É um campeonato muito legal, viu, Leandro, de se acompanhar. Os clubes se estruturaram, as torcidas estão acompanhando. Eu sei que o Asa de Arapiraca chegou à final e não tenho certeza se o Campinense chegou à final, mas o destaque inicial da semana que vem, com certeza, vai ser para a Copa Nordeste, tá bom? Um abraço para todo o pessoal do Nordeste. É isso aí, valeu. Fica uma frase da noite, vamos colocar aí para você, ó. Então, em homenagem ao dia do comediante, que é hoje, tá aí, ó. Goethe, pensador alemão, disse: prega-se muito contra os vícios, mas não convida ninguém a condenar do púlpito o mau humor. É verdade, as pessoas mal-humoradas é que deviam ser aí condenadas. Só falam das drogas, de tudo que é ruim, mas não falam que o mau humor é uma droga também, é ruim, o mau humor é uma droga, é ruim. Como eu tinha dito, para terminar o programa de hoje, a gente vai de vinheta de Trapalhões. Recado dado para você, só Guilherme me confirma, vão 2 partes subir, é isso? Então, você que está acostumado a entrar lá no site da UpTV para procurar o esporte na rede, que o programa fica armazenado uma semana para você ver, está dividido em 2 partes por conta daquela queda de energia. Veja lá, parte 1 e parte 2 para você ver o programa inteiro do Esporte na Rede. Ao vivo é toda terça a partir das 8 da noite e Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau.